Dezembro de 1998 a março de 1999, cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. O balneário de Cassino já foi considerado tendo a maior praia do mundo, mas praia essa que andava quase deserta no final da década de 1990. Turistas e moradores viviam a tensão e o medo com casais sendo encontrados sem vida estendidos na areia. Qualquer um poderia ser a próxima vítima daquele que viria a ser conhecido como o maníaco do cassino. Confira a conversa que tive com o Dr. Márcio Gomes, promotor do caso, e que traz os detalhes de como conseguiu condenar o serial killer. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, e assim a gente consegue construir esse canal de comportamento humano no crime ou do comportamento do crime no ser humano. Alguns eu desconfio que não sejam tão humanos assim. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, daí você vem comigo até o final dessa conversa que eu vou ter agora com o promotor do Dr. Márcio Gomes, de um dos casos bem icônicos do final dos anos 90, que a gente estava lá com o maníaco do parque, daí vem o maníaco do cassino, que mais ou menos se interligam, a gente vai entender por quê. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Esse é um caso que sempre quis fazer, sempre quis entender melhor, porque ele é brutal e, ao mesmo tempo, às vezes, ele fica um pouco esquecido por conta do maníaco do parque. Mas quem vai me contar melhor esse caso, até pelo senhor ter atuado brilhantemente na história, tanto que ele é um dos criminosos mais condenados, com o maior tempo de condenação da história brasileira. Queria que o senhor me ajudasse a entender, doutor, que crime é esse? Bom dia, caro Beto, satisfação participar do programa, né? E realmente é um caso extremamente grave e chocante, né? E que demonstra, às vezes, essa capacidade do ser humano de praticar atos que são realmente inacreditáveis em termos de maldade, de crueldade, né? E como bem pontuaste, né, esse caso aqui que aconteceu na cidade do Rio Grande, que é bem ao sul aqui do Rio Grande do Sul, e que tem a Praia do Cassino, que é um balneário, e como se diz, uma área muito extensa de praia, né, mas onde o pessoal vai de carro, é algo meio atípico, assim, né, o pessoal vai de carro, vai com os veículos para a beira da praia. A praia é muito grande, 200 quilômetros com a extensão, vai até quase com a fronteira do Uruguai, Nossa. né? Então é um local de muita confraternização, essa fase do verão, né? Tudo mais, de veranistas, vem muito pessoal para essa região. E como aconteceu esse caso do maníaco do parque em São Paulo, né? Um serial killer típico, né? Praticou inúmeros homicídios, a questão do mote sexual, né, de algumas daquelas ações, matou várias mulheres e tudo mais. Naquela sequência, né, naquele final de 1998, o réu aqui, o Paulo Sérgio, tinha a alcunha de Titica, né, ele começou a praticar esses homicídios na beira da praia do cassino, durante a madrugada, durante a noite, né? E depois é que se foi chegar pela investigação, né, de que e ele mesmo confessou isso na fase policial, de que queria ser maior que o maníaco do parque, queria matar mais pessoas, né, para ter mais projeção na mídia, né, do que o maníaco do parque teve, né? E por isso que acabou gerando essa alcunha, né, de maníaco do cassino, maníaco da praia do cassino, né? Porque lá em São Paulo teve o maníaco do parque, né? E aqui foi o maníaco do cassino. Então foi um crime foram uma série de crimes, né? Muito chocantes, porque foram várias pessoas. Rio Grande é uma cidade com em torno de 200 mil habitantes,
Então, é uma cidade média, vamos dizer assim, para pequena e que as pessoas se conhecem bastante. Ele assassinou pessoas bem conhecidas, né, pessoas que trabalhavam aqui na universidade, né, que é muito forte, a universidade federal aqui em Rio Grande, e isso gerou, sabe, uma comoção. Naquela época de verão, a série começou em dezembro e foi até final de março, então gerou um pânico muito grande na cidade, um temor. Então ficava aquela questão assim de quem seria a próxima vítima, né? E então era algo que tomou conta aqui da região sul toda do Rio Grande do Sul, né? Porque as pessoas vêm para a praia, as pessoas vêm para o veraneio, naquele, né? Para passar aquele período de dezembro até, vamos dizer, final de fevereiro, e as pessoas realmente ficaram apavoradas, porque os crimes foram acontecendo devagar e a expectativa era que, bom, quem é que vai ser o próximo, né? E apareciam corpos na praia, e foi feito um trabalho de investigação. Essa fase eu não acompanhei, né? Eu trabalhei no julgamento, fiz o júri no ano de 2002, né? Então eu cheguei em Rio Grande em 2001, então eu não participei, mas claro, né? Acompanhei depois, inclusive, para fazer o júri, né? Para fazer o julgamento popular. Tomei pé de toda a investigação, de todas as provas, de tudo que tinha no processo, né? Houve uma dificuldade inicial da investigação, porque, como ele praticava esses crimes e inicialmente não deixava rastros, vamos dizer, né? A polícia teve que fazer todo um trabalho, né, investigativo a partir de alguns vestígios, de alguns dados, e aí, no último crime, ele acabou cometendo alguns erros que permitiram, né, de que ele fosse identificado, né? Vamos dizer assim, nós temos um processo extremamente bem elaborado em termos probatórios para convencimento do júri que foi o réu que praticou o crime, né? E aí, afora a confissão policial dele, que é detalhada, que é uma confissão também chocante, porque demonstra aquela frieza, né, de um assassino serial. Ele fala aquilo como se fosse natural, né? Embora não tenhamos o vídeo, mas tem um longo depoimento detalhado, onde ele tinha o advogado, até o promotor da época estava na delegacia de polícia, né, para não ter, foi pressionado, foi agredido para confessar, nada disso. Assim mesmo já se tinha toda as provas, né? Foi feito o reconhecimento pessoal dele, né, pela vítima sobrevivente, foi feito reconhecimento pessoal por um casal que ele não chegou a matar no início dessa série, que é algo que impressiona um pouco, porque se tem que ele, antes do dia, que ali no início, metade de 98, de dezembro de 98, ele atacou um casal na beira da praia durante a madrugada, entrou no carro, saiu com esse casal, como ele fazia, né? Ele entrava no carro com o casal e dizia que ia ser um assalto, e aí começava a tortura a noite inteira. Vou matar, não vou matar, vou matar, não vou matar. E ficava assim a noite inteira. E esse casal ele acabou liberando, né? E o rapaz, né, que foi ouvido depois na fase judicial, inclusive, do processo, ele dizia: olha, eu não sei se ele foi com a minha cara, o que que foi, né? Mas ele acabou, eu dizia para ele, pô, sou um estudante, eu não tenho nada, não sei o quê, e acabou sendo liberado, né? E algumas coisas desse rapaz que ele levou, ele acabou praticando um roubo, então somente, ele não matou, foram apreendidas depois, lá no final de março, abril, quando ele foi preso, né, de 99, já no outro ano, e foram apreendidos bens, né, desse rapaz. Então, a pistola foi apreendida quando ele foi preso, e essa pistola, prova de balística, né? Na maioria dos crimes foi utilizada essa pistola para matar. A prova de balística forense era perfeita nesse aspecto, positiva, né? Ele foi reconhecido. Teve uma questão que ele foi reconhecido porque um casal, ele matou, o último casal, ele matou na cidade vizinha aqui de Pelotas, né? Ele pegou o casal na beira da praia do Cassino, e que inclusive um era servidor da Justiça Federal,
E ele pegou e levou para a cidade de Pelotas. Imagina, viajou do Cassino, são 60 quilômetros. Ele viajou do Cassino, que é a cidade do Rio Grande, e foi até Pelotas com esse casal, fez o cara sacar dinheiro. E aí, às vezes, falava, pô, mas como é que esse cara não fugiu, né, naquele momento, né? Na frente da sede da Polícia Militar em Pelotas, tinha um desses caixas eletrônicos, né? E ele fez o sujeito sacar o dinheiro ali na frente, né? Correndo todo aquele risco né? É bem aquela questão do criminoso que quer correr, que gosta de correr Tinha esse risco. adrenalina, ele queria a adrenalina dele. Eu Exato. vou parar um pouco aqui para você me contar os casos em Sim. si, porque eu queria antes conhecer quem era o Paulo Sérgio. Tiririca, é isso? Titica? Titica. 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 Nossa, ele tinha um apelido de Titica, ou seja, de cocô, né? É isso aí. É assim, uma pessoa que. Bom, qual a história dele? Quantos anos ele tinha quando foi preso? Qual é o histórico anterior? Ele já era um criminoso, não era? Como que. Quem É, é esse Paulo? É, né? Porque ele está vivo e está preso. Quem é esse Paulo Sérgio? sim, ele era um pescador, né? Ele tinha, na época dos fatos, 28 anos, né? Ele tinha Nossa. 28 anos. E ele já tinha um histórico, sim, de alguns envolvimentos criminais. Ele já tinha condenação por crime de furto, né? Praticar, pegar o que não é dele, Sim, né? Então, já tinha praticado furto e tinha cometido numa briga, né, uma tentativa de homicídio. E que ele foi aqui na cidade do lado, né, que tem, de Rio Grande, tem do outro lado do rio, que vai desaguar aqui no mar, a cidade de São José do Norte. E ele foi ali julgado e condenado por uma tentativa de homicídio. Ele pegou uma pena ali, acho que 6, 7 anos, coisa assim, que no Brasil é praticamente nada, né? sim. De execução. Então ele ficou algum tempo preso por esse fato e que ele se dizia injustiçado, né? Isso é uma das coisas que ele é, Carregou. carregou e explanou isso aí durante a confissão dele depois da série desses crimes, dizendo que ele queria se vingar da juíza que tinha condenado ele injustamente, embora nem fosse a juíza, né? Foi o júri que condenou ele lá, mas ele tinha isso como se ele tivesse sido injustiçado. Desculpa, doutor, não entendi. Ele queria se vingar da juíza que condenou ele pela tentativa de homicídio? Mas ele Exatamente, chega a isso foi. matar essa juíza? Não, não. Não. Ele dá como uma causa para praticar esse negócio, que como ele foi injustiçado, né, por essa juíza, ele resolveu então sair matando as pessoas. Ah, tá. Ou seja, ele passa a ser um serial killer por uma sensação de injustiça. Por que ele se Também. sentiu injustiçado? O que Não, ele não, não, alegava assim na tentativa de homicídio? Ele não tentou, é isso? não, ele tentava dizer isso aí, que ele, na verdade, não, né, teria se defendido de uma agressão e que ele esfaqueou o sujeito lá, tipo, em legítima defesa, que não era para J- ter sido condenado. Já que me Entendia? condenaram uma vez por tentativa de homicídio, então agora eu mato mesmo. Exatamente. Essa era. É um raciocínio bem de titica mesmo. Ele tem o apelido correto. Não, não. Mas ele assim tinha família, ele era muito novo, ele já estava bem na idade boa, mais madura do serial killer. Ele tinha família, ele tinha alguma máscara social, ele tinha filhos, as pessoas se surpreenderam quando ele se revelou ser o maníaco do cassino, não. Sim, ele tinha a mãe dele, tinha irmãos, né? Ele tinha família, né? Tinha sim família e houve uma certa surpresa assim ali pelas pessoas, embora achassem que ele tivesse algumas características, não sei se é uma pessoa diferente, né? Mas é como a gente fala, né? Uma pessoa que sofre de alguma psicopatia ou coisa assim, nós não temos, não carregamos isso, né, na testa, como se diz, né? Então é difícil, às vezes a Sim. pessoa, bom, ele é meio excêntrico, vamos dizer assim, um cara meio, né, isolado, ao mesmo tempo, né, o que se estranhou nesse momento que alguns familiares ali falaram, e que inclusive a polícia pegou fotos dele vestido de Rambo, né, que ele começou a correr, ele virou um cara muito forte, o que ele não era, né? E começou tinha fotos dele naquela época não era tão comum, né? Com calça camuflada,
né, com faixa vermelha na cabeça, aquele negócio Bem Rambo mesmo, Rambo, Rambo. de É porque ele Rambo devia estar no mesmo, Rambo né? 5 nessa época, então tava indo Então lá. ele tem essa situação. Isso aí chamou atenção, começou a correr, ele corria quilômetros e quilômetros aí, o pessoal estranhou um pouco, e depois veio acabar desencadeando isso. Mas ele tinha esse histórico, vamos dizer assim, ele tinha uma família, tinha essa convivência com mãe, com os irmãos, que não, inclusive, que eram pessoas que trabalhavam em Rio Grande, não tinha um maior problema com a justiça, com a polícia, vamos dizer assim, pessoas, né, claro, pessoas vivendo na periferia da cidade, com dificuldade, ele era pescador, então, né, vivia nessa situação, mas que não foge de uma Normalidade, dificuldade, infelizmente, de uma normalidade de 90% da exatamente, população mundial, da tá? população, exatamente, né? Exatamente. Essa que era essa situação dele de vida, né? Então, ele chega aos 28 anos nessa condição, né? Ele estudava, ele tinha alguma profissão além de pescador? Pescador é uma profissão, mas eu digo, ele tinha alguma formação profissional? Não, Não, nada. não, nada, nada, Ele, nada. dentro desses crimes passados dele, mas recentes, perto do que vinha acontecer, ele tinha algum crime sexual? Ou é que também era uma outra época, nem todo mundo que era vítima de crime sexual reportava à polícia. Hoje é que a gente estimula mais para a pessoa que a vítima é o que foi abusado. Mas ele tinha alguma possibilidade? Não. Não, Não. não, nada, nada nesse sentido. Inclusive, ele não era um cara de ter muitos relacionamentos e coisa. Ele era nesse sentido meio, como se fala, meio excêntrico, né? O que é ser excêntrico nisso? Não, ele era um cara, vamos dizer, que não saía para festas e coisa assim, mesmo jovem, ele era um cara meio, sabe, recluso, né? Essa é a situação que se Tá. tinha, né? Pelas informações que se tem no processo Entendi. familiar, coisa assim, Ele não tinha né? nem namoradas nem namorados. Ele Não, não, nessa parte exatamente. sexual dele não era muito desenvolvida ou necessária. Não se tem pelo menos não se Tá. tem assim essa informação, e pelo assim ele não tinha nenhum, vamos dizer assim, namorada, coisa não era o comum dele, né? Tá. Que às vezes Ele, também. ele tinha sido preso pela tentativa de homicídio. E ele sai da cadeia. Quanto tempo entre ele sair da cadeia e começar? Os crimes começam em dezembro de 1998. Ele sai Exato. quando da cadeia? Ele sai ali no início de 98, início de 98, Bem o né? nascimento do Maníaco do Parque. Exatamente, exatamente. E digo assim, que pela nossa legislação, aquela questão, né, Beto? Ele sai, mas ele, claro, aí tem que dormir no presídio, aí fica aquele tempo. É a progressão de regime que nós temos aqui ainda, lamentavelmente, no nosso país, né, que Sim. acaba nessa história, que o cara pode ter saída temporária, pode sair um pouco, daqui a pouco ele vai para o regime aberto, porque ele não tem mais que voltar para o presídio, mas tem que ficar informando ó, se está trabalhando e coisa assim, e fica Eu essa acabei de situação. entrevistar as delegadas do Maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul. Somos muito Hum, maníacos, né? E elas conseguiram prender ele novamente, com mais já batendo novas, quase 10 vítimas mulheres de violência sexual, sendo que ele foi preso em 2007, condenado a mais de 30 anos de cadeia, só que ele já estava em regime aberto, e aí ele é, sai e volta. Assim, bom, isso é uma questão que eu deixo para os juristas. Eu deixo para sim, vocês que sim. discutem a lei. Eu, como Não, cidadão brasileiro, eu sempre vou ter o direito de ficar indignado de crime, de a pessoa não cumprir a pena, eu acho que e de ser solto. Mas a gente vai chegar até, inclusive, do Paulo Sérgio, querer saber como é que é o caso dele daqui a pouco. Ele sim. uma coisa interessante, porque inclusive o Maníaco do Parque tem aqui no canal, para quem quiser assistir, tem um comentado grande meu, conversei com algumas pessoas que conheciam o Maníaco do Parque, inclusive, pessoalmente. O Maníaco do Parque é, inclusive, preso no Rio Grande do Sul. Exato. Ele pode ter. Ele tinha essa certa adoração quando você. O Maníaco do Parque era de fato. Ele era fã do Maníaco do Parque, é isso? Ele não chegou a falar que seria fã, né? Mas eu acredito que essa prisão dele, a repercussão que teve pela prisão aqui no Rio Grande do Sul,
pode ter e, a, e todo, vamos dizer assim, envolvimento midiático da situação, que é natural, é óbvio, né? Todo mundo queria, né? É como eu acho engraçado, às vezes, essas críticas que se tem, a imprensa faz, ou a mídia, não, não Não, é a essa a gente tem um situação. interesse pelo assunto. É óbvio, exatamente, né? Isso aí alguns advogados dizem, a mídia já. Não, a Ué, mas pessoa. É que nem o caso da Ardoni, Joaquim, uma pessoa de condição extremamente maravilhosa, social, econômica, né? Jogar uma criança do décimo, sim. sexto andar, sexto, décimo, vai gerar uma comoção em todos, né? É o que eu digo é o seguinte: Natural. quando o crime poderia ter sido acontecido na sua casa, dentro dessa nossa É, média do mundo, dessa classe média mundial, é que nos aflige. Então, a Nardoni, o Henri Borel, o Bernardo exato, Boldrini, o Rafael Winks, você tem claro. você tem o próprio Miguel lá de Recife, que caiu no Aham, nono andar. Quando você tem essas coisas que exato, invadem a sua vida, e o maníaco do cassino, assim como o maníaco do parque, invadiu a vida de todos, porque em com princípio, certeza. aí eu imagino que qualquer um poderia ser, porque eu vou chegar no perfil das vítimas. Ou Perfeito. seja, o senhor está me trazendo um elemento, não sei se ele foi analisado por psiquiatras forenses ou psicólogos. Foi, Como, o foi, que, que foi, ele foi foi. definido ele como o quê? O Paulo Como Sérgio. ele tinha um transtorno de personalidade antissocial, né? Psicopata. Então, isso aí, essa situação. Narcisista. Inclusive, e total, narcisista total. Tanto que aí, essa que é a situação ali que os peritos apontaram no laudo e que nos leva a inferir, né, que a partir dessa prisão do maníaco do parque no cassino, no Rio Grande do Sul, né, gerando toda essa situação. Ele, então, a partir disso, vendo a exposição na mídia, resolveu, quer saber, eu não quero, eu vou ser Que- mais famoso que esse cara, Quero né? ser Se eu vou, famoso também. quero ser famoso também, né? E a partir daí, então, ele começou Pega a a fórmula. tomar coragem de fazer, de botar em prática esse plano dele, né? As primeiras vítimas dele. Qual que era o perfil? O perfil das vítimas dele era que tipo? O perfil, né, ele buscava casais na beira da praia. Estivessem Casais transando ou namorando. estivesse transando, estivesse dentro do carro namorando, né? Seja Vulneráveis. lá, totalmente vulneráveis, né? Porque, como eu falei aqui no início, né, o cassino é essa praia de grande extensão de terra, né? E que, diferentemente de outros lugares, onde tem um calçadão e que ali tem acesso, não, a praia é acessível claro, a pé, óbvio, né? Passando por dunas e não sei o que, aí chegando até a beira da praia e de carro. O pessoal todo assim, vai aqui num domingo de sol, de verão, todo mundo vai de carro para a praia, monta, fazem churrasco, Pra coisas, praia né? você diz na areia mesmo. Na Com o areia mar mesmo, ali. na areia, exato, lá na frente da água, lá na frente do mar, né? E de noite, às vezes, é isso aí, tem festa, o pessoal vai para namorar, né? O pessoal se reúne para beber, para festejar, para não, sabe? É aquela questão É natural de época de verão, né? E aí ele E ele, pega. Desculpa, e e ele ele? pega. Não, e aí ele pega as pessoas vulneráveis exatamente ali na beira da praia, casal de jovens namorando, casais de jovens ali, né? Sempre ele foi em casais, ou seja, ele não foi em veículos com várias pessoas, então ele chegava de surpresa, né, na madrugada e atacava o casal. Esse Ele, foi o, ele tinha esse era o algum dia roteiro. específico? Ele repetia o mesmo dia ou eram dias aleatórios da Não, semana? dias aleatórios, até dia de semana, né? O maníaco do parque não usava arma. A arma era a inteligência do mal dele para convencer as suas vítimas a irem com ele até o parque. Ele não tinha nenhuma arma de fogo, nenhuma faca, nem nada, o que chega a ser muitas vezes muito angustiante. Assim como o maníaco do parque do Mato Grosso do Sul também não tinha arma. Como ele tinha arma, o maníaco do cassino? Como que ele Sim, tinha, abordava? tinha. Ele tinha uma arma, sempre com uma pistola. Ele abordava com uma pistola e a partir daí ele passava a uma tortura psicológica com as vítimas, né? Se ele pegasse o pessoal ali, vamos dizer,
meia-noite, né? 1 da manhã. Ele só ia matar lá mais para de manhã, quase de manhã cedo, né? Ele ficava numa tortura com as pessoas, né? Ele mesmo dizia, ficava num diálogo, numa conversa, ficava conversando, ficava prometendo que não ia matar se passasse certa hora. Isso ele mesmo declinou, né? A gente sabe disso porque ele confessou. E por esse casal que ele liberou na primeira oportunidade, que também falaram que ele ficou muito tempo com eles no carro, muito tempo, com a pistola apontada, a pistola na cabeça, aquele negócio, e sempre com esse troço de que, se eu não te matar, eu vou te liberar. Se eu não te matar, eu não sei o quê. E ficando nessa conversa, né? E ele fez isso, era o modus operandi dele, como a gente fala, Sim. né? De fazer uma tortura psicológica contra as pessoas, de botar as pessoas numa condição totalmente assim né, de humilhação, sabe? De ficar ele o dono da situação, Claro. mas sempre com arma de fogo, com arma de fogo, né? E Nisso assim ele ele matou. estava imitando bem o Maníaco do Parque, porque ele não só pegava, violentava e matava, ele torturava mentalmente. Ele ficava um bom tempo com as vítimas. No caso de essa arma, ele conseguiu, não sabemos como, Não sabemos como, não mas era uma arma sabemos como. ilegal, provavelmente. Não era uma arma Exatamente. comprada numa loja Era na época. uma arma que veio de algum roubo, né? Isso eu me lembro remotamente. Essa arma veio de algum roubo e que bem anterior aos fatos, né? Lá em 90 e poucos, deve ter sido praticado o Tá. crime. E aí no mercado negro ele Ele adquiriu catou. essa, ele catou, exatamente. É muito comum uma evolução desses serial killers. Até como disse um. Preciso pegar o nome dele, eu acho que é o Dr. Serafim, que está no podcast do Ivan Mizanzuki, dos Masculados de Altamira e do Maranhão, que ele conversa com o Francisco das Chagas, ele interroga o Francisco, ele entrevista o Francisco das Chagas durante muito tempo, é um psicólogo, e ele conta que o serial killer, o psicopata, ele volta a tentar ter o frenesi de antes e ele vai num galgar do seu mal. No caso dele, as primeiras vítimas, ele não mata, mas ele tem o prazer da tortura, é isso? De fazer. Ele também ele passa daí ele passa a matar, mas ele chega a ter violência sexual contra suas vítimas? Sim. Ele Desde a primeira? pratica. Não, não. Ele praticou comprovadamente, aí, pelo o que foi, né, falado pela vítima, porque nós temos essas duas pessoas inicialmente que foram vítimas só de um roubo, que ele Tá. Que liberou, era um casal? que era um casal, e depois, vamos dizer, ele atacou, isso comprovadamente, né, 8 pessoas, 4 outros casais, né, sendo que um dos casais, ele mata o rapaz e ele ele estupra a Brenda, a vítima, né? E A ele, mulher, ele estupra a mulher. a mulher, que era uma menina, né? E ele dá um tiro, né? 2 tiros, agora não me lembro exatamente, mas ele dá um tiro quase na nuca da Brenda. E acreditou que tinha matado. Ela estava de bruços, né? E ele atirou. E ele acreditou que tinha matado e foi embora. Mas essa menina sobreviveu, Nossa. incrivelmente. Ela ficou tetraplégica, né? Ela está viva até hoje, a Brenda, né? Houve aqui sempre uma comoção muito grande por isso, de ajudá-la, a família, embora ela fosse filha de um policial civil, mas eram pais separados. A mãe dela foi uma grande guerreira, assim, de conseguir com campanhas, né, para usar fralda, cadeiras de roda e tudo mais. E ela está viva, né, a Brenda. E a Brenda falou que foi estuprada, né, e que houve o crime sexual. Porque às vezes tinha essa questão, ele não estuprou outro, isso até foi muito debatido no julgamento, né? E a defesa tentou, de todas as formas, dizer que não havia uma prova material do crime sexual e tudo mais. Foi uma Essa mulher está bateção. falando, ela levou um tiro, ficou tetraplégica, ela já disse. O laudo necroscópico, o próprio laudo
do exame de corpo de delito da Brenda, não confirmaram, não investigaram se houve crime sexual nas vítimas mortas? Agora eu não me recordo, mas eu acho que ela falava aquela questão que acontece, lamentavelmente, que o sujeito não acaba não ejaculando, coisa assim, né? E daí tu não tem ali uma prova, às vezes, de uma maternidade. Não tem o O DNA, crime mas um sexual, crime sexual ele deixa marcas. não, mas aí E que pode tá, ser, né? às vezes, só também uma masturbação externa, né? Exato, é aí que tá, né? Essa questão, às vezes, mas a prova, isso aí me lembra, cadê a prova? Prova é a palavra dela, porque não deixa, numa dessas não deixa vestígio, né, do ato sexual. Então, como é que. E foi o que aconteceu. Eu acredito na palavra da Brenda, né? Me desculpa, mas, né? Claro. Eu acredito na palavra da vítima que não teria nenhum motivo para querer inventar. E as outras vítimas foram mortas, né? Eu sei que ele tem uma confissão que ele deu, que ele confessa várias situações e não confessa esse crime sexual, né? Até, não sei, é aquela questão, o criminoso narcisista da vaidade dele toda de matar, que se vangloriou, na confissão dele, Beto, tem inclusive que ele dizia, eu matei e fazia assim, ó, né? Fazendo isso na sala com os policiais, com o promotor e com o advogado, representante da Ele tinha OAB o também. prazer de ser o centro. Exatamente, E falando e conseguia ser. confessando dessa forma. É uma pena que naquela época não havia filmagem, né? Porque hoje, né, teria filmagem, Sim. mas está detalhado nessa confissão, né, que fecha com todas as outras provas, né? Ele pegava essas pessoas na praia e na praia ficava com elas? A maioria, ele ficou na praia, né? Essa tortura aí saía dirigindo, né? Andava alguns quilômetros, ficava um tempão, ficava de Para ficar conversa. longe de outros carros, né? Porque ele não podia ter Exato, né? testemunha. Ficava nessa aí. Mas, como eu falei, um dos casais ele chegou a viajar, né, para Pelotas, que é a cidade vizinha, e lá para o Laranjal, que é um balneário da Lagoa dos Patos, ali no entorno de Pelotas, onde ele veio a executar, já de manhã, né, o casal que era o Márcio e a Ana Maria, que era um casal de pessoas bem conhecidas aqui na cidade até. E foi uma tragédia. Então, Esse ele casal que procurou tirou dinheiro, esse casal que tirou dinheiro. E esse casal, aí que tá, e ele vai aí na se porta de conseguiu uma polícia militar. na porta do É de um é, escárnio, gente. É de um esse cara, escárnio. e ele fez o Márcio assinar cheques, e ele foi lá, preencheu Gente, ele fez. Nessa hora ele fez o Maníaco do Parque de novo, do cheques. tá? Ele fez, pois é, exatamente. Ele fez essa do cheque E, e foi reconhecido lá por ter ido no banco, por uma servidora do banco. Como ele voltou lá do local que ele matou esse casal, lá para o lado do Laranjal, em Pelotas, ele também foi identificado, né, não me lembro se era o motorista do ônibus ou um cobrador, acho que o cobrador de ônibus, que identificou porque achou estranho, né, naquele dia, naquele horário, não tinha ninguém no ônibus, era muito cedo, e ali o pessoal sabe mais ou menos quem é que anda por ali, e ele achou estranho, e depois, vendo a foto, reconheceu ele também, né? E ele, esses cheques depois foram vistos. Então, é uma cadeia de ele, provas que ele faz o erro do Maníaco do Parque também, de colocar atrás do cheque o telefone dele real, quando pedem, assim ele leva um susto, o RG. Porque se ele vai ao banco tirar. Ele foi ao banco sacar o dinheiro do cheque. foi o banco sacar o Ali é dinheiro do cheque. necessário você mostrar um documento. E eles anotam. Ele não Se eu anotou não me engano, ele anotou algumas coisas que se verificou também nesse que era aspecto. ele, porque aí ele Aham. consegue. Porque o cheque, quando você ia sacar. Muitos jovens devem estar assistindo isso e não sabem, mas você podia pegar um cheque e sacar no banco. Ficava na fila e sacava. Aí você punha o nome lá, o cheque, tinha que pôr o nome dele, pôr o RG, o bancário ali checava o RG, anotava, tinha uma anotação de documentação. Então ali ele foi deixando rastro já. Foi Esse deixando. casal que ele já começa a ir além. Ele já leva para outro lugar, ele já tira dinheiro, ele pega cheque. Foi o último casal? Não. Esse foi o último casal. Ou Foi o seja, ele último já casal. estava mudando de novo a forma É, de ser. Ele estava ficando ele, arrogante já.
Beto, tem uma questão muito interessante num dos crimes, e que aqui tem os chamados moles da Barra, que é a parte toda feita de pedra, que é para a saída do porto do Rio Grande, que aqui é uma cidade portuária, né? E ele leva esse casal e mata nesse local e deixa os corpos lá. Quando descobrem, né, que houve um assassinato, então vai polícia, um monte de gente lá na beira da praia, começa aquele terror, mais um casal aparece. De acordo com o que ele disse na confissão, né, e que, se não me engano, isso foi confirmado por algumas pessoas e se tem isso como um fato, né, e que ele foi e voltou para a cena do crime e que estava lá. Ele vai para lá, né, e pratica aquilo que é de cartilha do serial killer, né? Que ele foi lá para ver a situação e que ele estava lá no meio, a polícia estava lá, as pessoas horrorizadas com aquele assassinato de dois jovens, ali, um casal, e Sim. ele está ali no meio, meu Deus, assistindo o fato e coisa. E ouvindo Né? o que as pessoas estavam falando dele. O Exatamente. autor sempre volta ao local do crime, muitos deles se são familiares, eles tentam ser os chefes da família ligado à investigação, para saber se estão chegando perto dele ou não, e também pelo prazer Foi um de prazer. só eu sei. O Maníaco do É. Parque voltava sempre. Uma coisa, ele ficava, o Maníaco do Parque, eu tô usando muito isso porque ele mesmo se coloca moldado a ele. Sim, O sim, Maníaco do sim, sim, Parque, ele sim. ficava torturando as... Só que o Maníaco do Parque tinha um cemitério, né, o mesmo local. A praia do cassino em si virou o cemitério dele como um todo. Uhum. Ele voltava. É possível saber se ele fez necrofilia também como o Maníaco do Parque ou esses exames não chegaram a ser feitos? Não se tem nenhuma informação nesse sentido. Tá. Né? E nem Ele não tentativa de falou de. canibalismo. Nada nesse sentido. As vítimas Né? tinham Como a gente sinal de fala, defesa? DNA dele embaixo também da não, unha, alguma também coisa? não, Nada. nada, porque na verdade ele subjugou, porque como ele tinha arma, e a esperança, às vezes, de quem é assaltado, que a pessoa, bom, eu estou sendo vítima de um assalto, né? Então a Sim. esperança que eu não vou reagir, tem toda aquela questão. Não. Veja que o Márcio não reagiu nem lá em Pelotas, na frente do banco. As pessoas diziam, pô, ele podia ter corrido, tá, mas aí ele ia matar a namorada, matar Sim. Então, o cara tem aquela expectativa de que, não, cara, pô, não vai me matar, né? Não, Porque só ele que foi tirar o dinheiro sozinho. O cara continua dinheiro. e o Ele, Paulo Sérgio ficou com a namorada dele dentro do carro. Paulo Sérgio não sabia dirigir, Paulo Sérgio não sabia, né, sacar dinheiro, sabe? Então o namorado É, vai sozinho, saca o dinheiro é e volta sozinho, pro carro. É porque volta. ele já sacou. Uma coisa que é muito interessante, eu percebo isso nesses maníacos, nesses psicopatas, o quanto que o domínio não é só pela arma. Aham, O próprio Champin andava com a Helena Friedenbach pela cidade sem perfeito. arma e apresentando ela como Aham, namorada dele. Depois de dias de ela sendo subjugada a ele, mentalmente ela estava morta. É uma questão de exato. você. Ele é tão cruel que ele sabe que ele tem a Uhum, mente da sua vítima na mão dela. Ele podia até mostrar que era uma arma de brinquedo. Ele já não ia acontecer mais nada. Ele já tinha dominado tudo. já tinha dominado, exato. Foram quantas vítimas no total? Tem esse primeiro casal que ficou vivo, porque foi o primeiro Sim, experimento dele. O segundo já é morto. Foram isso, 5 casais no total, entre vivos e isso. mortos? Cinco, Ou seja, cinco 10 casais. pessoas. Exatamente, 10 pessoas. Num espaço curto de tempo. Tudo começa em dezembro e tudo termina em março. Dezembro de 98 e termina em março de 99, de 1999. A- o que eu pergunto é, esses casais, um que foi assaltado, o outro que foi morto, não começou a ter uma comoção na imprensa local, do tipo, não vá mais para a praia? As pessoas não começaram a ficar com medo da praia, as pessoas, Ficaram. porque assim, teve o primeiro, teve o segundo, mas teve o terceiro, teve o quarto, teve o quinto. Aqui você já sabe que está acontecendo alguma coisa. Exato. Foi muito complicado, foi apavorante, porque o cassino, ainda mais nessa época, assim,
e continua, né? Vive principalmente da época do verão, né? É o veraneio, o pessoal todo para cá, é praia, né? Então foi um problema seríssimo, né? Porque as pessoas ficaram apavoradas, né? De ser a próxima vítima. Isso Sim. gerou uma grande comoção, houve uma preocupação com a questão de segurança, e isso a polícia, na investigação, naquela obrigação, né, de, bom, nós temos, e começaram a prender pessoas, inclusive prenderam um cara que era bem parecido com o Titica, né, ou seja, foi, sabe, e gente meio que se apresentando, meio que querendo também meio que aparecer, foi um negócio muito complicado. A polícia teve essa dificuldade, vê que a polícia tentou porque aconteceu o primeiro fato, claro, óbvio, ninguém está sabendo de nada. Aí aconteceu o primeiro casal assassinado, o primeiro caso de homicídio. Bom, a polícia passou como um caso isolado a investigar, já causa uma repercussão, até porque o rapaz era filho de um delegado de Polícia Federal. Então, O rapaz, começou você diz a vítima. a vítima, eu quero o Felipe, o nome dele. Ele foi assassinado, isso gerou. A polícia saiu atuando a mil, né? E começou uma investigação e prendeu várias pessoas, achando porque Rio Grande, na época, tinha um problema sério de envolvimento de policiais civis com o crime, né? E já tinham acontecido vários homicídios, né? Inclusive um que pessoas lá no cassino, numa casa, tinham sido assassinadas, um casal de idosos e mais uma empregada doméstica, um crime bárbaro, e se achava que tinha vinculação, Beto. Então, como o fato tinha acontecido ali por novembro de 98, então o pessoal interligou esses fatos e a polícia foi em cima já daqueles que eram suspeitos daquele outro homicídio, daquele triplo Como homicídio, sendo também o da praia. Mas não tem e nada a ver. saiu. O Paulo Sérgio Não, não tem nada a nada a ver ver. com esse crime, tá? Nada a ver, mas foi uma época em que tinha esse problema da polícia aqui, e foi algo assim que gerou uma preocupação, e a polícia quis dar a resposta e saiu prendendo, saiu pedindo prisão, saiu fazendo uma investigação meio, né? E que depois se viu que estava tudo errado, né? Depois porque como se notou ao final que havia um serial killer, porque eram casais, eram na mesma condição, né? Aí até ouviram a própria Brenda, a situação toda lá, que ela foi a vítima sobrevivente. Então, a partir daí veio um pessoal de fora, de Porto Alegre, do DEIC, né, que é o Departamento de Investigação, né, do Interior Criminal, e fez um trabalho separado da polícia, e foi que acabou sendo fundamental É. para chegar à verdade nisso, né? Os casais, eles eram encontrados fora do carro sempre? Sempre, Na, sempre na fora do areia. na areia Vestidos? e vestidos, vestidos. Aí que tá, por isso que não há essa questão sexual que acabou tendo naquele caso, num dos casos ali, que né, é coisa dele, né? Ele levava algum souvenir ou algum troféu das suas vítimas? Sim, O sim, quê? ele levava objetos das vítimas, ele estava lá com a pasta de um, ele estava com o chaveiro do outro, ele estava né, com algumas carteiras de outro. Vários bens foram apreendidos, né, depois quando ele foi preso. Inclusive Várias, a pistola, ele não se desfez da pistola, né, que vários objetos dele. seria um erro crasso, né, ele usou a mesma arma ou seja, ele ia seguir matando certamente, né, e usando a mesma arma, Sim. usando a mesma arma. Então, Como que chegam nele? Como que a investigação chega até ele? a investigação chega nele a partir desses testemunhos lá em Pelotas, esse cobrador, né, que reconhece, né, possivelmente ele, tá? Porque lá em E a, Pelotas ele par- chega com esse casal, pega o dinheiro, vai pra praia, mata eles em Pelotas e deixa na praia, na parte de Pelotas, é isso? na parte de Pelotas, exato, que é uma praia de Lagoa, Lagoa dos Patos aqui, que vai até Porto Alegre, né?
E ali tem a Praia do Laranjal, a colônia de pescadores também, de lá, que é onde ele matou. Ele foi lá para. É no Laranjal ali, que é uma praia, mas ele matou onde tem essa colônia de pescadores ali, Tá. né? Que é a Z3, se chama E aqui. aí, e E a, aí o e a polícia, contador. É, o que a polícia pegou, né, Beto, contador foi a não, partir desse cobrador. cheque, desse cobrador, essa identificação, esse cheque, e a polícia foi indo nesse, né, fio de Gente, ele foi novelo. pego praticamente por conta do mesmo cheque que o maníaco do parque foi. É verdade, nem me Tem lembrava uma desse ligação muito detalhe. forte. Esse cheque é uma das coisas que faz a polícia bater antes como desaparecido e depois a polícia já investigando ele como autor e coincide com esse cheque que ele usou de uma das suas primeiras, da Selma, de uma das suas primeiras vítimas. Ele, na Exato. verdade, usou da sua última vítima. Aham. Ele tava mudando porque ele estava buscando esse frenesi. Né? Agora ele já Claro. estava podendo passear com suas vítimas. Vai saber o que ele ia fazer depois, se não viria uma É, violência dos dois, sexual e tudo mais. E aí, por conta do cheque, isso aquilo chegam nele, é isso? exato. Chegam nele e aí, claro, a polícia pediu essa busca e com a busca pegou os objetos de vítimas lá Chegou na casa dele. E ele se chegou na entregou numa casa. boa? Ele falou, não sou mesmo? Ou ele tentou ainda falar, não Não, sei o que vocês aí, estão falando? não, inicialmente ele tentou negar, mas depois, como ele fez uma confissão plena, completa, Com prazer. totalmente. Aí uma confissão que ele é aquilo, é o Dahmer daquele, é aquela confissão, o cara Sim. fala Do que é uma Ted geladeira. Bundy, que daí ele tá aqui. O Que próprio Maníaco do Parque. exato, O o próprio Maníaco do Maníaco do Parque. Trianon, eles têm É, uma coisa do prazer, já que você me revelou, eu me revelo pra você. exato. Eu é que trago e Então, também não conta tudo, né? Conta só aquilo que você descobriu. Ele pode ter é, tido mais vítimas, além desses 10? acho difícil, né? Difícil de homicídio, coisa assim, acredito que não, né? O que não descarto é que tenha algum ato sexual em relação a outras vítimas que isso não tenha sido, né, Colocado. certo, né? Porque enquanto a Brenda teve, né? Sim. Então, Pra família dele foi surpreendente descobrir que ele era o maníaco do cassino? isso sim, pela Foi uma mãe coisa. dele, Pela mãe, por tudo. eu me lembro, a mãe estava no julgamento e tudo, e Como não foi pra. acreditava, né? É. E as vítimas vivas, quando tiveram que reconhecer ele pessoalmente? Como é esse Reconheceram, momento pra eles? Como é que foi pra essas pessoas, pra esse moço e pra essas duas moças? não, Principalmente pra uma que ficou tetraplégica por conta de tudo que ela passou. não, houve esse casal que ele liberou lá no início da série, né? Ele foi reconhecido, eles foram ao fórum, inclusive, reconheceram ele, fizeram reconhecimento pessoal dele, sem dúvida, né? Sem dúvida. E inclusive, né, dando essa a dinâmica, né? Não tinham dúvida alguma em relação a ele e a narrativa foi a mesma abordagem, madrugada, o casal de pessoas ali dentro do carro, a conversa toda, né, apontando a arma e tudo. Só que eles foram liberados ali, ele não sei se ele não estava ainda pronto para matar, o que se passou que ele liberou. E esse casal foi ao Tava se fórum. testando, é normal. O maníaco do É, parque, ele primeiro violenta. aham, Depois ele violenta e tortura. Depois ele violenta, tortura e mata. Depois ele pois violenta, é, tortura, mata e fica em necrofilia. Ele estava chegando no canibalismo. Ele estava indo num que loucura. crescente a cada nova vítima. E estava naquele frenesi de... Não, ninguém me pega, ninguém me vê, mas eu tô aqui para Aham, o que der e vier. No caso dele, ele já estava até no exercício de querer se ouvir, né? Porque o Maníaco uhum, do Parque foi pego sem querer. Ele tinha um cemitério dele, era uma outra história. Ele não queria, ele não deixava o morto dele para o outro descobrir. Os mortos dele, as mortas dele eram dele. O Maníaco uhum. dali ele estava querendo deixar para ver o que o povo ia dizer dele. Ele se acompanhava no jornal, é isso? Aham, aham. Ele ficava se Impressionante, vendo. E como impressionante. foi como ele é, doutor? Porque o senhor esteve com ele pessoalmente algumas vezes, imagino.
Como Sim. e também tem uma coisa assim, tem alguns serial killers que no primeiro momento, tipo Francisco das Chagas, no primeiro momento ele conta tudo em detalhes, se acha o bambambam, bam, bam, depois ele resolve que, não, eu vou negar tudo, falar que fui torturado, não fiz nada disso não. É. Como que ele Uhum. foi? Ele sempre se manteve, como ele é Ah, pessoalmente, assim, como é a energia dele? não, inicialmente, né, até tu me perguntou aquela hora sobre a questão da prisão. Durante a prisão, e ele acabou depois confessando tudo, mas nas audiências judiciais que eu não participei, né, mas isso ficou no processo, ele ameaçou todo mundo. Ele ameaçou o juiz, ele ameaçou o promotor, ameaçou os policiais, ameaçou, Ameaçou o quê? né, Vou matar vocês? Vou sair matar daqui? você. Foi extremamente agressivo, né? Extremamente agressivo, tanto que estava algemado até nos pés, nos tornozelos lá, né? O pessoal estava com muito receio, né, em relação a essa conduta dele. E aí, então, quando houve depois o julgamento, a preocupação também era muito grande, né? Tinha duas preocupações, né? De que alguém quisesse matá-lo, né? De vingança, e tinha uma comoção popular Sim. muito grande, né? O julgamento parou a cidade durante 2 dias aqui, e ele, no julgamento, ele teve um comportamento muito tranquilo, né? Negou, como falou, disse, fui torturado para Ah, ele confessar. negou os crimes, então ele Negou. fez isso. Ah, tá. Ele negou. Ele seguiu esse caminho aí que falasse, né? Aquela confissão toda, certamente ali orientado por advogados e por defensores públicos que atuaram no júri, né? Ele negou, né? Ele negou. E como eu disse até no julgamento, porque eu trabalhei para que mostrando as provas todas, mas eu também fui além pedindo para afastar na mesma esteira. Eu acredito que o nosso júri foi antes do Maníaco do Parque, mas eu pedi, como o Edilson Mongenor Bonfim pediu também lá em São Paulo, para afastar a semi-imputabilidade, né? Porque o transtorno de personalidade antissocial, Sim. né, essa psicopatia, vamos dizer assim, ela não quer dizer que a pessoa não tem essa capacidade de entendimento, não tem a responsabilidade completa por seus crimes, né? Sim. Então, eu lutei, na verdade, no júri para que o júri afastasse a semi-imputabilidade, até porque os peritos disseram, né, que se ele voltasse para a rua, ele ia matar de novo. Ó, eu tô vendo aqui o julgamento do Maníaco do Parque também foi em 2002. Ele foi dia 24 de julho de 2002. É, O seu maníaco foi que dia? foi fevereiro, Foi fevereiro, foi foi antes, antes, tá? foi antes, Agora, foi antes. doutor, em afastar a semi-imputabilidade resulta em quê? Ele ser semi-imputável, até para a gente entender aqui a parte jurídica, porque eu acho que o Hum. Brasil carece muito de conversar sobre psicopatas. Veja o maníaco do Uhum. Parque do Mato Grosso do Sul. Nós temos um problema muito sério que o maníaco do Parque de São Paulo sai agora, se não me engano, em 2008, Sim, 2028. O próprio sim. seu maníaco aí, ele vai Sim, sair, porque ele pega também. 30 anos de Breve, limite, não é isso? breve, Então, exatamente. o que Exatamente. fazermos com esses psicopatas? Eles são. Muito se fala, o Champinha devia estar solto, mas isso aqui lá é um arremedo jurídico. Que bom, eu, como cidadão, agradeço, porque é um psicopata menos na rua, Exatamente. porque ele vai fazer de novo. Tá na. O Chico Picadinho que o diga, ele falou: se vocês não me prenderem para sempre, eu vou voltar a fazer o que eu faço, hein? Que só sei picar mulher. Então, pelo menos, ele é mais honesto. No caso, o que significaria ele ser semi-imputável juridicamente e nas penas? Melhora Olha, para ele, é isso? exato, né? A ideia de semi-imputabilidade, né? Os peritos querem dizer que ele é, teria alguma condição, né, de entendimento ou de autodeterminação, e não sendo assim, não é incompleto, né? Não, assim, não é uma situação, ao contrário, não é uma situação completa, vamos dizer, ele é um esquizofrênico que tem Sim, alucinação, que que é um não doente sabe o que está mental, fazendo. Esse aí que tem é surto. inimputável. Esse é inimputável. Esse, inclusive, deve ficar.
internado num manicômio Que não judiciário, vai que mais agora ter, né? Que não tem mais. que é inacreditável, Não é tem mais, né? inacreditável É, brincar com uma situação de extrema periculosidade, Beto, porque essas pessoas, inclusive essas que não são até por mal, mas eles são de extrema periculosidade, que não são todos esquizofrênicos, pelo amor de Deus, não não. são todos Mas o doentes mentais. problema é como o Dr. Guido Paloma me fala. Uma vez que esse esquizofrênico passou a cancela, ele não volta mais. É isso aí. São pessoas de extrema periculosidade. Ele pode estar aqui conversando contigo, pensando, eu vou matar esse cara, Sim. e vai te matar, entende? Só que ele nem sabe o que está fazendo, é que nem quebrar um copo, sabe? Sim. Ele não tem. E o semi-imputável, ele tem é um cara, então ali num limiar, está numa situação mediana, e que a própria lei, aí entra a questão jurídica, né, diz o seguinte, que se o sujeito está com uma perturbação mental, então, ou seja, não é uma doença mental, ele tem a possibilidade de receber uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Os peritos, no caso do Titica, eu tenho aqui o laudo, ainda tenho guardado isso aqui, né? Mas o laudo diz assim, ó, que ele seria semi-imputável pelo transtorno de personalidade antissocial, embora hoje em dia se diga que não, que ele é imputável, né? Mas os peritos aqui disseram que ele era semi-imputável, mas ao mesmo tempo que disseram isso, colocaram, tá, Beto, o seguinte, ó, que devido ao alto risco de reincidência nesse tipo de delito, que é o homicídio, né, para o periciano, os peritos sugerem a não redução de pena para o mesmo. Por isso que no julgamento eu disse, olha, embora o laudo aqui diga que há um transtorno de personalidade e que ele seja semi-imputável, e os próprios peritos estão dizendo que Pedem ele que vai não voltar a mantenham, matar, mantenham ele o tempo inteiro na cadeia, porque mantém o tempo inteiro na cadeia. Então o júri acabou acolhendo a tese no sentido que, não, olha, não vamos dar ele como semi-imputado, porque daqui a pouco o juiz ou o tribunal, que aí vai pegar lá e dizer o seguinte, ah, não, reduz a pena. Se essa pena tivesse sido reduzida, ele estava na rua já. A prática, na prática, e isso eu, graças a Deus, tenho sim. na minha consciência como algo positivo, de ter conseguido, né, essa possibilidade que ele ficasse o mais tempo segregado, que é o que está no laudo, que diz que, olha, que ele tem que ficar preso, os 30 anos. Né? Então, foi o que se conseguiu, vamos dizer, na prática, né, com essa questão jurídica, mas também uma questão da avaliação psiquiátrica dele, né, dizendo que, olha, ele vai voltar a matar, que é o laudo desses psicopatas, essas pessoas que têm um transtorno e que têm esse impulso homicida. Né? É isso que o doutor Guido lhe falou, com toda a razão, com a sabedoria dele, que é exatamente isso, a pessoa que tem esse impulso e que já tem essa tendência, é um perigo. Né? E o critério, né, Beto, é a periculosidade. A questão é essa. Uma pessoa como, né, uma pessoa que é imputável, eu, tu, as pessoas que, a maioria que vai estar, com Sim. certeza, né, assistindo, é uma pessoa que tem juízo crítico, ou seja, ele pratica, a pena serve para quê? Para, como se fosse um castigo. Né? Dizer, olha, tu vai ficar tanto tempo preso, então aprende com isso. Uma pessoa que tem um transtorno dessa forma, ela não tem juízo crítico algum, né? E claro que nós temos situações mais graves, né? Situações de pessoas como até na própria doença mental, e depois que passou certo limite, como bem disseste, aí não Não tem. volta. E no caso dele, ele vira líder na cadeia. Ele Sim. está fazendo uma grande faculdade, MBA, pós-graduação, doutorado, mestrado, tudo junto. Da Tudo junto. maldade. Sai ainda jovem, porque ele sai com 58 anos. E Aham. ele sai forte, né? Sem Forte dúvida, até sem e com uma dúvida. maldade ali guardada. Porque ele não é o Sem dúvida. Pedrinho matador que matava bandido lá dentro. Ele sai com aquela sede de sangue Uhum. bem importante. É. É, ele, durante o julgamento, ele foi mais manso, é isso? Sim, sim, totalmente. Totalmente Mas negando tranquilo. tudo. Negou tudo, ficou sentado, ouviu todo o julgamento, né? Tinha Foram alguma dois emoção? meses.
Não, nada, Zero. nada, Ué, nada, zero. a pena dele, cento e mais de cento e setenta e um setenta anos. anos, né? Mais de 170 anos, mais de 170 anos. E foi condenado por tudo, né? Pelos roubos, pelos crimes sexuais, pelos homicídios, todas as qualificadoras, né? Defesa não teve Um um êxito. quesito ali que tivesse é, conseguido vencer ali para tirar alguma coisa, né? Porque Que está bom. tudo muito É. motivado, não há, né? Mas Nenhum ele resquício. sai, doutor, ele sai o quê? 2039, é isso? Ele sai, Não, ele está mais, ele sai preso. antes. Ele não foi em Não, ele 2000. está não, ele está preso desde 99. E ele 2038. ele pode ter perdido ali Não, tô pondo 40 alguma anos, 2028. 2028, 2028, 2028, É que eu tô pensando com 2028. 40 anos, que é o de hoje em dia. Não, não. Mas daqui a 40 anos pouco. que 28 e 27, se bobear. se bobear, falou. Aí tem a questão toda aquela, né, Beto? De cada 3 dias de pena, de Se lê o, trabalho, se lê o lê o livro. livro, Isso, bom comportamento. isso. Eu adoro bom comportamento. Ele tem que ter bom comportamento aqui fora. Lá dentro, Detalhe. obrigatório. Você tá na cadeia, commodity bom comportamento. Como É, assim a pessoa ela ganha uma estrelinha positiva porque tá bonzinho? é Porque isso. você lê um livro, É, você tira uma. Tem umas coisas que eu realmente não consigo entender a pessoa que teve essa brilhante ideia. é Principalmente uma de crimes de homicídio, gente. Eu não tô falando de gente quem roubou, furtou, tô falando isso. Tô falando de gente que matou. Olha esse homem, ele matou casais, torturou. Ele quer o crescimento, ele quer ser famoso. Ele entrou na cadeia em um momento que a internet estava chegando. Ele está saindo no momento onde você tem uma, uma coisa absurda de mídias sociais, isso, aquilo, e com pessoas possivelmente que possam se tornar fãs dele. é, Então ele pode abrir um Facebook, um Instagram, um Twitter, que agora é o X. Ele pode abrir um canal no YouTube, como tinha o Pedrinho Matador. Ele pode virar um pastor, como era o Guilherme meu de Deus, Pádua, para ser a voz de Deus. meu Assim, Deus. ele angaria, porque ele tem o prazer dos maus e a frieza das pessoas cruéis. Como vocês se preparam? Como está a espera da saída dele? Não, aí que tá. O Estado não tem nenhuma força perante isso. É lamentável, Nada. né? Nesses anos todos, já são, né, 30 anos e 25 de Ministério Público, né? E eu, sabe, Beto, a gente já falou aí tantas e tantas vezes, participando tentando mostrar que a necessidade de que a gente tenha uma legislação penal que trate, né, situações como essa que tu falaste do Champim, eu me lembro disso, nós falávamos assim, ó, sobre a questão da redução da maioridade penal, que não era só isso, né, mas é dizer o seguinte, nós não podemos seguir tratando tudo como se fosse só ali passar uma régua e deu, né, e assim são a questão desses 30 anos, mesmo agora 40 anos, mas não, a situação, como eu acabaste de dizer, bom, tem homicídio. Homicídio não é igual a furto, igual a roubo, né? Quem mata uma pessoa, e aí tu, bom, tem uma coisa, o cara é primário, aconteceu uma briga, aconteceu um fato, outra coisa é alguém, como a gente tem pego, crime organizado, assassinatos bárbaros, né? Então, como vai tratar igual isso, né? Em qualquer país civilizado, nós temos prisão perpétua. A Alemanha tem prisão perpétua, a França tem prisão perpétua, são países que são espelho para nós. A E aí eu não Argentina tem entendo. prisão perpétua. A Argentina. E aí nós falamos isso, e aqui, Doutor, então, aqui no Brasil. é que me falam muito, é cláusula pétrea. Eu falo, tá bom, ninguém está pedindo uma nova Constituição, ok. Mas a própria Constituição permite que você faça as PECs, isso, aquilo. Eu poderia mudar, porque assim, a partir de agora você vai cumprir a pena que você foi condenado. Ele Simples foi assim. condenado a 170 Simples anos, assim. ele vai ficar 170 anos na cadeia, meu amor. Sim, Aí sim, ele só vai, o sim. caixão dele só sai de lá quando ele terminar os 170. Eu não sei, é possível. Isso é muito mais possível. Isso é uma Claro. prisão perpétua. Eu espero que ele não viva.
até 180 Tá? anos. Então, assim, É. porque o que mais me assusta sempre, que eu falo, até o crime organizado, ele tem uma filosofia, uma régua diferente. Essas pessoas psicopatas, essas pessoas cruéis, essas pessoas que têm o prazer da morte do outro, essas voltam porque é o pedófilo, Jesus. O pedófilo. Não Uhum. adianta a castração química, as pessoas têm que entender uma coisa. A violência sexual não é só pelo membro lá. É pelo Aham. dedo, é pelo olhar, é pela mão, é pela boca, é por o que quiser. É pelo olhar. O olhar, ele é destruidor. Então, assim, o pedófilo tá nele. O serial killer tá nele. Não tem o que fazer. E a gente vai Perfeito, ter uns serial killers importantes saindo por aí. O sem Pedrinho dúvida. Matador, ele morreu. Ele já foi, mas ele também tinha uma outra forma de ser. Ele queria matar bandido. Muita gente vê ele como um Dexter, que eu questiono muito. E Né? ele, mais ele se dizia ex-matador. Mas assim, você tem aí esse maníaco do cassino, do parque, isso, aquilo, que a gente vai ver o que vai acontecer. É a Liga da Injustiça saindo por aí, né? Vamos acompanhar. Aham. Há alguma novidade sobre ele, como ele está na cadeia? Porque, por exemplo, o Maníaco do Parque eu descobri que ele está mega obeso, ele casou e daí a mulher dele, depois de casar, a mulher se separa e fala que ele era um pouco esquisito. Eu só não entendi que momento que ela não sabia disso. E o Maníaco do Parque, ele é... Só pegando ele, porque ele gosta tanto, o Maníaco do Parque é recordista do número de cartas românticas na cadeia e tudo mais. O maníaco aí do cassino, como ele está hoje em dia, ele recebe cartas, tem gente apaixonada, porque eu tenho medo, essas pessoas vão sair, se ele queria ser famoso, ele vai sair com uma possibilidade de mídias sociais na mão que pode o tornar famoso, É verdade, né? verdade, Beto. A questão assim, ó, ele foi capa da Veja na época dos crimes, né? Ele foi capa da Veja posando, fazendo pose Como de o Rambo, Vampiro de né? Niterói, como o próprio Maníaco do Né? Parque. E isso se questionava muito, assim, né? Já naquela época. Então, imagina hoje em dia o risco que se corre, como bem falasse, com essas mídias todas, possibilidades e tudo, e como bem falasse também, né? Para o lado da maldade, né? Então, pelo que se tem de informação, eu te trago um fato bem interessante e peculiar, que no tempo que eu ainda trabalhava em Rio Grande, né, durante uns 10 anos, assim, volta e meia surgia assim, um boato. Olha, eu vi o Titica trabalhando numa boate lá em Porto Alegre, ele está solto. Isso gerava uma comoção, um desespero na cidade, que tu não tem ideia. E aí começavam a me ligar e falar e perguntar, e eu dizia, olha, eu vou atrás dessa informação para você. Aí uma vez saiu na capa do jornal, né, que o Titica poderia estar solto, né? Aí gerou, isso há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou ele devia estar preso há uns 10 anos, depois do julgamento ali, e gerou uma comoção que eu, né, tive que fazer verificação com Porto Alegre, do sistema prisional, se ele estava preso e tudo mais. Não, está preso. Então, e volta e meia surgia esse boato que gerava essa comoção. E aí que eu tive algumas informações, que ele teve vários problemas lá dentro, várias brigas dentro do presídio. Isso pode ter dificultado para ele a questão da progressão do regime, né? Porque se ele pratica uma falta grave, ele perde esse tempo Sim. de remissão, de trabalho, por não sei o quê, de artesanato, de leitura, aí, né? E acaba agravando a situação da execução da pena, né? Então, eu sei disso, que ele tem alguns problemas ali, às vezes com agente penitenciário, que teve uma briga, ele cometeu falta grave, mas sei também que ele faz muita musculação, está muito forte, né? Isso aí todos sempre falaram, né? Então, esse é o panorama. Mais assim, não tenho maiores informações a Ele não ser vai, o que ele está vai lá. sair o Rambo parte 12, né? Então, certamente, como a sociedade toda já sabe, né, é um perigo. Então, não precisa ser, qualquer criança sabe que, bom, um nome desse, com o laudo que tem, o que fez, ser solto é apostar, né, em novos crimes, em novas vítimas. Lamentavelmente, o Estado brasileiro, né, não protege as pessoas, os cidadãos, né, com essa legislação que, como a gente falou, não atende, né, à Sim. necessidade, né, de enfrentamento do crime com a seriedade que precisa.
né? Então, a gente fala, né, Beto, às vezes tu vê em outros países, tu vê em outras situações que, para casos assim, tem que ter um enfrentamento muito mais rigoroso por uma questão de um princípio básico do direito e da nossa vida, que é Claro, proporcionalidade, que nada mais é que bom senso. Nada exatamente. mais é que bom senso. Doutor Márcio Gomes, alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Ou algum ponto a Acho mais desse que caso que o senhor gostaria de trazer? eu acho que é isso, sabe? A gente Passeou falou de bem tudo. passeamos bem por É, essa praia imensa, por essa esses praia imensa. 200 quilômetros de praia. E a praia hoje está mais feliz, né? Tá mais. Bom, problemas devem ter em todos os lugares, mas pelo menos esse homem, por enquanto, É, está preso. com certeza. Doutor Márcio Gomes, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela Imagino, conversa. Foi um prazer. E tendo imagino. outros casos, por favor, nos avise que a gente faz também, que esses são sempre muito interessantes. Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade e te parabenizo por criar esse canal, por trazer esse diálogo, por contar essas histórias, mas contar com esse caráter tão verdadeiro, né, de passar aquilo que efetivamente aconteceu, né, e ouvindo as pessoas que participaram Exatamente. dessa situação. Isso é muito, muito bacana, te parabenizo, porque a gente que trabalha, eu trabalho a minha vida inteira na área criminal, né? Então, meu Deus, já fiz quase 1.000 júris na minha carreira, né? Uau. Então a gente lida com essa situação, e por isso que eu falo, né, da diferença de criminosos e como a lei não é capaz, né? De Nisso, abarcar isso que todos. seria seríssimo para discutir, não se discute, né? Não. Só discute como soltar, como liberar, e agora se deixa Não. aqui a gente numa situação que vai ser, né? Imagine a repercussão com a soltura do maníaco do parque, e aqui, localizada a situação, mas quando esse sujeito aí De foi cassino. também solto. Então, Vamos parabéns. acompanhar. Espero não entrevistar o senhor novamente por alguma nova vítima do cassino. Espero que a gente converse em breve sobre Assim seja. outras histórias e outras possibilidades. Muito obrigado e muito obrigado pelo seu trabalho. Como brasileiro, eu Obrigado. agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Um Muito abraço. obrigado. Sucesso. Um grande Um abraço. abraço. Tchau, Valeu. tchau.